foi do nada, assim, de um dia para o outro? Você estava lá, um belo dia, vamos se separar. Isso é importante a gente Então, falar, porque existem alguns processos para algumas mulheres, né? Vem de um histórico de briga, vem de um histórico. A gente não precisa falar o motivo, mas como foi o processo. eu fui pega, assim, de surpresa, né, eh, de susto mesmo. Não, eu nunca imaginava, eu nunca esperava, até porque a gente nunca tinha falado, conversado sobre uma separação, uma possível separação, né. A gente tinha olhar muito parecido. E a gente estava fluindo, né. As 2 foram planejadas, então as coisas estavam acontecendo, estavam fluindo e a gente tinha acabado de ter uma segunda, conforme a gente tinha planejado. Então eu não esperava, então um pouco aí do meu desespero foi o susto, né. Sim. Acho que se a gente pontuar um pouquinho, assim, um pouco do meu desespero foi o susto, de que eu não esperava. O segundo foi o momento, né, eu tinha acabado e engraçado essas coisas, né, tinha a Lana, ela nasceu um mês e pouco antes de um final de gestação ali de risco. Opa, eu tive a tal da pré-eclâmpsia nível 2. Nossa. Foi bem intenso ali. Eu não estava preparada, porque um mês e meio antes você ainda tá, né, calma que ainda tem um tempo, né, e daí quando Uhum. você tá na segunda gestação, tem que ter muito tempo ainda para muita coisa, Sim. né. Então também me levou para mais um desespero e eu realmente entrei num desespero grande, né, tive uma questão ali e daí assim, né, claro que hoje é tudo muito engraçado, né. Mas naquele exato nos exatos dias ali, a minha mãe, que é uma grande rede de apoio, né, lá na cidade onde ela morava, ela caiu da cadeira e quebrou um braço. E ela tinha que ficar 9 dias sem se mexer para o braço voltar ao normal, sei lá. Nossa. Então ela não podia vir, né, então eu tive ali um pico de dias ali em estado de desespero. Até acalmar, até verificar e até poder organizar, né. Então foi aí, né, que o meu desespero com a Mara era gigantesco, e foi aí que a minha ficha, caiu, né, de que eu tenho que fazer alguma coisa por mim, porque nesse estado eu não vou dar conta, porque eu tenho 2 Sim. crianças, mas eu também tenho que fazer algo que não prejudique a Mara, né. Então aí eu pedi apoio, né, eu recebi ajuda, não só das amigas, né, de perto, as pessoas mais próximas que ficaram sabendo e que me acolheram, até mesmo do próprio papai das meninas, né. Então, num período ali onde a gente ainda deu conta de algumas questões, ele estava presente com a Mara o tempo inteiro, né, e até onde a gente não deu mais conta também, fazia parte do processo, a gente precisou também não dar conta nenhuma, né, e aí a gente precisou de outras pessoas auxiliando a gente, advogado e outras pessoas para a gente organizar a bagunça que estava rolando, Sim. né, enfim. Então aí também que foi o grande X, né, que me abriu muito esse olhar para o trabalho que eu faço hoje. "Opa, eu preciso de alguém que me ajude e de alguém que ajude a Mara", né. Então Sim. o que que eu consigo fazer agora com a Mara? Eu consigo pegar no colo, chorar, né, porque era o que eu estava dando conta, né. E dizer: "Sim, tá difícil, meu amor, mas eu tô aqui, nesse estado, mas eu tô aqui". Então era isso que eu estava dando conta, né. E com a Lana eu chorava, né, quando a Mara saía pra escola, eu chorava muito mais. Quando a Mara estava, eu chorava um pouquinho menos, né. Sim. Ali nos primeiros 20, 30 dias do furacão. E daí com a Lana eu chorava muito, amamentava, chorava muito e dizia: "Filha, eu sinto muito, mas esse é um momento muito difícil para a mamãe, então a gente tá aqui juntas, né, nesse choro", enfim. E aí sim, com ajuda profissional que eu consegui também organizar algumas coisas, e consegui também porque eu tinha aquele medo gigantesco de que se eu falar isso, se eu fizer isso, o que que é? O que vai dar certo, vai dar errado? Vai ajudar a Mara, não vai ajudar? Então eu corri para os materiais que eu tinha, conhecimento, né, Sim.
pela psicologia, por tudo, né, pelo desenvolvimento infantil, né, então eu corri buscar material, leitura, leitura e até mesmo para orientar ele, apesar da gente estar numa conversa difícil, mas eu, né, mandava texto, artigo, né, e dizia: "Ó, esse é um dos caminhos que a gente pode seguir com elas", né. E aí então a Mara foi para terapia depois de um tempinho que a gente conseguiu organizar ali, ela foi para terapia. Eu ia te perguntar sobre Foi isso, muito válido, do comportamento né. dela, se teve essas mudanças, se foi visível para você que realmente mudou alguma coisa no comportamento dela, ela teve, assim, porque a gente tem que decifrar o código, né. Muito. Então assim, ai, será que é por causa disso ou será que é porque tá acontecendo outra coisa? Não, então você estava passando por essa fase e teve essas mudanças significativas no comportamento dela? Teve, até porque o pacotão, né. Então ela Sim, estava virando irmã mais velha, do dia pra noite, né, apesar de estar sim. ali, a barriga ali, acompanhando, a gente tá com historinha, com livro, né, fazendo todo o processo, mas daí um dia nasceu a criaturinha, né, Uhum. aquele ser, aquele outro ser, né. Então ela estava virando irmã mais velha do dia pra noite. E também do dia pra noite tinha uma configuração familiar nova. Então, tudo no pacotão. Então sim, ela teve algumas questões, sim, diferente, né, diferente, mas que fazia compreensíveis, né, Sim, diante de tudo que a gente estava vivendo, diante do que uma criança vive com a chegada de um irmão mais, né, de um irmão mais novo, né. sim. E Disputa de agora, atenção, agora no espaço não é mais só meu, né, minha mãe não é mais só minha. né, e daí a Mara trazia muito uma fala muito, engraçada e hoje a gente conversa até sobre isso com elas, de que a Lana não tinha graça. E ela realmente não tinha graça, né, porque ela não falava, ela não caminhava, ela não brincava. Ela chorava e tinha que trocar a fralda ainda que era fedida, né. Então Aham. ela não Então tinha pra graça ela nenhuma, né. é. Então lidar com essa coisa que chegou que não tem graça também, né, enfim, eu também sou irmã mais velha, também sei como é que é um pouco disso. Então, diante de tudo que a gente estava vivendo, né, ela tinha, assim, algumas questões diferentes. Então ela foi para terapia durante quase 2 anos, né. A Paty, na época, uma querida, acolheu a gente, né, fez várias sessões comigo, fez várias sessões com o pai também, de orientação, né, de trazer algumas falas, né, algumas questões que a própria Mara tinha. Então foi muito rico para a gente também, né, esse processo, e principalmente para ela. Né, muito, Sim, muito importante para ela poder ter uma outra pessoa que é esse papel que eu faço hoje, e que eu me orgulho muito de fazer, né, de ter uma outra pessoa completamente neutra, que olhe para o papai e para a mamãe na neutralidade, no tudo sim. bem, né, e vem cá que eu te dou o colo e a gente juntas a gente olha para o papai e para a mamãe, né. Então foi muito importante pra gente esse processo, esse trabalho. Foi aí, né, que também me abriu bastante esse olhar, porque se eu falar pra você, ai, Foi desculpa. nada. Se eu falar pra você assim, ó, hoje eu ainda não tenho condições de trabalhar com a mulher, com a Uhum. mãe que vive um processo de separação, que é muita dor, porque a minha dor foi muito intensa. Então eu ainda não tenho condições. Você não tá preparada para isso. Então, até assim, né, acho que se eu parar e pensar e, enfim, pensar, acho que até eu posso chegar na conclusão que sim. Só que acessa a dor, né. Sim. E como foi tão Aí você vai, ao difícil, invés de você dar força, você vai chorar junto, né. Não que você não possa fazer isso. Um profissional, ele sim, pode pode. também, na vulnerabilidade dele, demonstrar o que ele tá sentindo por aquele paciente por pura empatia. Ele pode fazer isso, Isso, mas não é o caso. isso, Ali você tem que estar íntegra, né, aquilo que você falou da neutralidade. Neutra no sentimento, entre aspas, né, porque a gente é ser humano, tem sentimento a todo sim. momento, independente se é uma psicóloga falando de um luto, de uma situação que viveu. Mas precisa ter um pouco mais de firmeza, né. Então você não está preparada ainda para Isso. trabalhar com mulheres. Mas com as crianças, sim, Sim, porque foi aí também que foi o grande desespero, né. Foi o desespero de que eu tenho que me resolver aqui, mas eu também tenho que resolver ali. Também é minha responsabilidade o que chega ali, a dor que tá ali, né. E diante de tudo isso, né, no meu olhar sistêmico da minha formação toda, eh, teve uma coisa que ficou muito forte para mim com toda essa vivência, né, de que a partir do momento que eu parto do pressuposto que isso que está acontecendo na minha vida
é da minha responsabilidade, não importa que foi o outro, não importa. É da minha responsabilidade isso que está acontecendo, eu já consigo entrar, olhar, encarar o caminho da cura. Uhum. Né? Então eu saio do meu papel de vítima, eu saio, né? Eu consigo ali abrir um pouquinho a luz da dor e eu consigo caminhar nesse caminho da cura, Sim. né? Você tocou nesse ponto, né, de falar sobre isso, acessar essa dor. Eu tive um exemplo na minha casa que foi a minha mãe, né? A minha mãe teve 2 casamentos. Então, foi um com meu pai, um com meu padrasto na época, né? Então, eu tinha 1 ano de idade. Então, eu não entendia muita coisa, mas eu vi todo o sofrimento da minha mãe durante todos esses anos, né? Depois no segundo casamento, o quanto foi muito difícil. Minha mãe ficou num estado de depressão muito profundo. E para ela sair disso, precisou de muitas coisas, né, ao redor, muita rede de apoio, por parte da minha avó, por parte das irmãs dela. Então, realmente, essa rede de apoio faz diferença. Você precisou organizar isso, quem que vai me ajudar, quem vai fazer isso, né? A família tem esse papel fundamental na vida desse casal, esse acolhimento. Então, independente disso, né? Depois vieram várias outras coisas, né? O emprego, tudo aconteceu na vida da minha mãe, assim, desmoronando. E hoje, para ela se tornar. A gente tem essa fase, né, da sabedoria, do entendimento, de tudo. Para ela entender, chegar nessa cura, né? Que, na verdade, não cura. Uhum. Você vive. O luto, ele tem as fases, né? Você relembra o que você viveu, você pensa naquilo ainda. Será que eu poderia. Mas com a minha mãe, eu sinto que assim, ela resolveu essa questão, né? E teve outras questões também por parte das pessoas com que ela se relacionou. Então, muito triste, né? Então, assim, para ela foi muito doloroso, porque ela era uma mulher assim, trabalho, casa, casa, trabalho. Então, não tinha um motivo, assim, real, aparente do porquê essas pessoas estavam fazendo isso com ela. Sim. Ela era jovem, depois ela já tinha uma maturidade, também não deu certo. Então ela poderia chegar, não, culpa é só minha, eu que não dei certo com ninguém, também não posso dar, né? Ela poderia pensar assim, mas não. Hoje a minha mãe, com a sabedoria que ela tem, ela entende que, graças a Deus, que essas pessoas já não estão mais na vida dela, né? Porque não era para ser realmente, entendeu? Não ia bater e não ia, né, dar match, como fala, pro resto Aham. da vida. Iam ser pessoas que iam atrapalhar o caminho de evolução espiritual dela aqui nessa terra. Então, independente se ela arranjar outra pessoa ou não, se ela optar por ficar a vida dela, né, sozinha pro resto da vida, se ela não encontrar ninguém, Uhum. esse portal de evolução que ela abriu da vida dela com o aprendizado todo que ela teve desses 2 casamentos, foi muito importante na vida dela. Então, essas pessoas precisaram passar. É isso mesmo, né? Esse entendimento só vem depois. Aí é que tá. Como é que você ajuda, né, uma mulher? Eu entendo você falando isso sobre acessar essa dor, falar sobre isso. E o ponto mais importante é você saber sair da situação, né? Ah. Olhar de fora.